Olá, bem-vindos. Neste vídeo eu gostaria de tratar de uma questão que atravessa, perpassa toda a história da filosofia e chega até os dias de hoje. Ou seja, quem são os adversários e os inimigos da filosofia? Essa questão não pode ser respondida sem olharmos para a própria história da filosofia, para a tradição filosófica. Mas eu começaria dizendo que os adversários da filosofia são os próprios filósofos. Eles se combatem entre si usando de estratégias argumentativas, de perspectivas filosóficas diferentes, de olhares diferentes. Então existe, eu diria, um conflito no interior das filosofias. Via de regra, um filósofo é expressamente ou de forma oculta e tácita o interlocutor de outro filósofo. Um filósofo geralmente está pensando contra outro filósofo ou contra uma outra filosofia ou uma outra linhagem filosófica. Mas o meu objetivo maior aqui não é, nesse vídeo ao menos, tratar dos adversários da filosofia, mas tratar dos inimigos, isto é, analisar, identificar, examinar quem são os inimigos da filosofia, esses que querem combater, suprimir, eliminar ou banir a filosofia. Quem são esses? Se recorrermos então à história da filosofia, isto é, se olharmos para o passado histórico da filosofia, o que nós encontramos? Na Grécia Antiga, nós temos uma situação singular. Nós temos a figura de Sócrates, que é uma figura, eu diria, exemplar, prototípica do filósofo. E ao mesmo tempo temos as figuras de Platão e de Aristóteles. Mas no caso de Sócrates, nós temos que considerar que o inimigo natural da filosofia são os políticos, que usam da demagogia para incensarem a opinião pública, para enganarem, ludibriarem o público. Foi por esse motivo, foi por esse artifício retórico que foi possível a condenação de Sócrates perante o tribunal. Porque os seus acusadores viam em Sócrates uma, entre aspas, ameaça aos valores tradicionais. Uma ameaça, um perigo para a tradição. Sócrates representava, então, um problema que teria que ser eliminado. Ao fim e ao cabo, o que ocorreu foi a decretação, a condenação da morte de Sócrates. Por ter ousado, por ter desejado encorajar os jovens atenienses a pensarem por si mesmos, por ter aberto os olhos dos mais jovens, instigado esses jovens a pensarem por si mesmos e não se guiarem pela tradição ou pelas autoridades tradicionais. O verdadeiro ensinamento de Sócrates consiste justamente nisso. Esse é o seu grande legado. Aprender a pensar
por si mesmo. Eis a divisa da filosofia. Mas o filósofo Sócrates, em nome da liberdade de pensamento, colocou a sua própria existência em risco. Ou seja, o filósofo é aquele que vive defendendo a liberdade de pensamento. E, no limite, é capaz, muitas vezes, de entregar a sua própria vida para defender esta ideia ou defender esse princípio, esse valor, o da liberdade de pensamento. Ou seja, o filósofo vive e morre em nome da liberdade de pensamento. O grande ensinamento de Sócrates é justamente esse. Mas há um outro ensinamento. Os verdadeiros inimigos da filosofia, os inimigos naturais da filosofia, no entender de Sócrates, são os políticos, esses que ocupam o poder. Porque podem se servir de instrumentos demagógicos para persuadirem o público em favor de uma causa ou em desfavor de outra. Sócrates ousou, teve coragem de enfrentar, de desafiar, de se confrontar e de combater e de desmascarar o poder político. Essa é uma outra grande lição que permanece e que a filosofia posterior não deixou esquecido este ensinamento. É preciso sempre atualizá-lo. Mas Platão e Aristóteles, assim como também Sócrates, nos ensinaram que há um outro inimigo a ser combatido, que são os sofistas. Esses falsos professores, ou professores, entre aspas, ambulantes, que comercializam, vendem as suas aulas de retórica, para fins puramente pessoais, privados. Os filósofos gregos, sobretudo essa tríade, Sócrates, Platão e Aristóteles, se voltaram contra os sofistas, porque os sofistas produziam falsos argumentos, falsos raciocínios com aparência de verdadeiros, chamados de sofismas ou de falácias, com o intuito de ludibriar, de enganar, de entreter, de incensar a opinião pública, quando o objetivo maior era outro. O êxito, o sucesso, a vantagem, a fama, o prestígio, o lucro pessoal. Os filósofos, que citei há pouco, ao contrário, nos ensinaram que a filosofia é a busca da verdade, é o amor ao saber, o amor desinteressado, o amor à verdade, o amor à justiça, ao bem comum. Por isso o conhecimento é visto por esses filósofos como um bem público, um bem comum, que não pode ser transformado em mercadoria. Nós vivemos numa época da mercantilização do saber, mercantilização do ensino, mercantilização da ciência, da saúde e de tudo o resto. Ressoa, portanto, muito forte o ensinamento desses filósofos gregos. De tal maneira que nós não podemos deixar no esquecimento.
esse grande ensinamento. Mas, ao mesmo tempo, esses filósofos que estão situados nas origens gregas da filosofia, nos ensinaram que o maior de todos os inimigos da filosofia é a ignorância, quando aliada à superstição e ao preconceito. Dado que todo homem nasce ignorante, nós fazemos filosofia, filosofamos para fugir, para combater em nós mesmos a ignorância, na tentativa de encontrar o saber, de modo que quem filosofa, o pensamento filosofante, está sempre em trânsito, vai do não saber ao saber. E este movimento ele é incessante, eu diria, infindável, indeterminado, porque existem coisas que nós nunca sabemos, ao menos completamente. Ninguém possui todo o saber. Nosso saber é sempre parcial, limitado e por isso frágil. Mas eu gostaria de dar um passo à frente. É preciso olhar na direção da Idade Média, isto é, no transcurso, na transição do mundo antigo para a Idade Média, a filosofia foi confiscada, cooptada pela teologia cristã, foi colocada a serviço da fé cristã. Daí a frase lapidar, filosofia antila teologia, ou seja, a filosofia é serva, serviçal da teologia, da religião cristã. Por conta disso, a filosofia e os filósofos medievais, na quase totalidade, são também teólogos cristãos. Ou seja, a doutrina cristã influenciou enormemente o pensamento desses filósofos. De tal maneira que a filosofia medieval está toda ela praticamente orientada por este objeto de investigação. Ou seja, só era possível fazer uso da razão para o esclarecimento da fé, dos artigos de fé, colocada, portanto, a serviço da religião, ou do esclarecimento da fé cristã, do esclarecimento racional da doutrina, da explicação racional da doutrina cristã. A filosofia perdeu a autonomia, se tornou subserviente. Ou seja, a autoridade da razão ficou subordinada à autoridade da fé. E mais, a autoridade do filósofo ficou subordinada à autoridade eclesiástica, à autoridade religiosa. No mundo moderno, novos inimigos surgem, outros ressurgem. A autoridade eclesiástica continua, em grande medida, exercendo o poder de censura sobre os filósofos. Veja o caso, por exemplo, de Giordano Bruno, de Galileu Galilei, que, embora não sendo propriamente um filósofo, não deixa de ser um intelectual, um cientista, um pensador, dentre tantos outros. Veja, por exemplo, também que as autoridades absolutistas, os monarcas, também constituíam uma ameaça para o livre pensar, para a filosofia. Lembro aqui, por exemplo, o caso de Maquiavel,
o caso também de Hobbes, assim como disse antes, as autoridades eclesiásticas continuavam exercendo o poder de censura em relação às novas ideias filosóficas. Se não desejassem suprimir a filosofia, desejavam, em todo caso, exercer sobre ela um poder de controle. Veja, por exemplo, o índice dos livros proibidos. A obra de Descartes foi colocada no índex, assim como de outros filósofos e pensadores, como o caso também de Spinoza. Mas, no mundo contemporâneo, quem são os verdadeiros inimigos, os detratores da filosofia? Esses que desejam, se não impedir o fortalecimento, a propagação da filosofia, o ensino da filosofia, pretendem ao menos limitá-la, restringi-la. Quem são estes? Eu diria que são, sobretudo, os políticos de carreira, esses que ocupam cargos eletivos no Estado. Os estados autoritários e os políticos autoritários, autocratas, sobretudo de extrema direita, neofascistas, tudo fazem para impedir que o público mais amplo, sobretudo que as pessoas mais jovens, que os estudantes, que os nossos alunos, tenham contato, acesso à filosofia. Tudo fazem, então, para, como disse, restringir o ensino de filosofia. E não só da filosofia, das humanidades, das ciências humanas de um modo geral. Mas aqui cabe a mim tratar da filosofia. Ou seja, eles continuam sendo aqueles que vão, de alguma maneira, limitar o exercício do pensamento filosófico, a liberdade de pensamento. Aristóteles já nos advertia na obra Ética Nicômaco que a política é a principal das ciências, porque ela nos diz, ou melhor, determina o que deve e o que não deve ser ensinado na polis. O poder político, então, continua sendo o grande inimigo da filosofia, que precisa ser compreendido, mas enfrentado, desafiado e, ao mesmo tempo, desmascarado. Mas há um outro inimigo, que não é oculto, que são os autores de autoajuda, quer dizer, autores de livros de autoajuda, que, ao invés de analisarem com profundidade obras de filosofia, de sociologia, de psicologia e de outras ciências, se limitam a simplificar estas ideias, trazendo, entre aspas, gotas de sabedoria para os leitores. E muitos leitores se satisfazem com isso, preferem ler ou ouvir frases feitas, fórmulas prontas, na tentativa de encontrarem um receituário para os seus problemas existenciais
para os seus problemas pessoais e problemas profissionais. Mas, além disso, existiu uma outra categoria, outros novos inimigos da filosofia, que são os influencers digitais que visam tão somente o sucesso pessoal, a busca do lucro, a monetização, e tudo fazem então para engajarem, buscarem engajamento, a polarização das opiniões, porque o que eles propagam não são propriamente ideias, mas opiniões, são mestres das opiniões, mas posam como se fossem sábios de plantão, que tudo sabem ou que possuem o saber sobre todas as questões humanas. Muitos influencers se prestam a esse serviço, ou seja, funcionam segundo a lógica das plataformas e por isso são funcionais ao sistema capitalista, ao capitalismo contemporâneo, porque ao fim e ao cabo responsabilizam o indivíduo ou por seu fracasso ou por seu sucesso. Esses influencers, em todo caso, cometem um grave erro, que é a simplificação excessiva de determinadas ideias. Permanecem, então, na superficialidade da realidade. Não investigam a fundo uma determinada questão. Sobretudo quando essas questões têm implicações filosóficas, porque a filosofia não cabe dentro de um vídeo de 5, de 10 e muito menos de 30 segundos, de 10 minutos, de 5 minutos, de 20 minutos, que seja. A filosofia não cabe dentro de um reels, de um short. A filosofia requer reflexão, requer pausa, silêncio, questionamento, exercício da crítica, da problematização e o livre debate de ideias. Os influencers visam, através dessas estratégias, o engajamento, a polarização, a emocionalização, a simplificação das ideias, um único objetivo, que é a monetização, o lucro pessoal. Eles não estão preocupados, não estão interessados na instrução e no esclarecimento do seu público. Muito pelo contrário. Por isso, eu volto a dizer que o grande inimigo da filosofia continua sendo um só, mas com múltiplas faces. É a ignorância humana, sobretudo quando ela se faz acompanhar da superstição e dos preconceitos. Ou seja, a ignorância na companhia da arrogância é o maior de todos os inimigos a serem combatidos pela própria filosofia. Mas eu gostaria de encerrar esse vídeo dizendo que as ideias filosóficas não podem ser objetos de consumo. A filosofia não é um produto consumível. Por isso que
vídeos, canais que tratam, canais nas plataformas digitais que tratam de entretenimento, lazer, culinária, negócios, fazem muito mais sucesso, têm muito maior repercussão, maior público que aqueles canais destinados à instrução, ao esclarecimento do público. As ideias filosóficas, como disse, não podem ser convertidas em mercadoria. Não são vendáveis, porque elas não são consumíveis. E não são consumíveis porque elas não têm data de validade. Elas têm um valor perene. Ou seja, elas não caducam, não envelhecem, diferentemente das opiniões, que são subjetivas e cambiantes. A filosofia não opera com as opiniões, mas com ideias. É preciso, primeiramente, portanto, combater as nossas opiniões se queremos estar de posse de ideias filosóficas. Portanto, se você tem interesse por questões filosóficas atuais, contemporâneas, por temas contemporâneos, não deixe de se inscrever nesse canal. Não deixe de compartilhar esse vídeo. Deixe aqui também o seu like, seus comentários, suas perguntas, suas questões, seu posicionamento, porque a filosofia exige de quem filosofa um posicionamento crítico frente à vida, frente a si mesmo e frente ao pensamento dominante. Ou seja, combater em si a própria ignorância é a primeira tarefa da filosofia. Então, até o próximo vídeo.